Estamos começando. Boa noite a todos. Estamos aqui começando com o Alex, com a Ângela, Boa noite. com o Bruno, boa noite, com a Gabriel, com a Ingrid, José Vitor, Josias, a Mari, a Thaís e a Vanete. Vou compartilhar aqui. Não corrigi a prova ainda, tá, gente? Não consegui. Muito provavelmente eu devo corrigir no outro final de semana, tá bom? Esse final de semana não consigo, eu estou necessitando terminar uma leitura de uma tese de doutorado, 250 páginas, mas vou terminar, se Deus quiser. Tá terminando. Coisas para chupa ler. Se eu terminar antes, eu corrijo, tá? Mas aí vocês vão ficar sabendo. Vou compartilhar aqui. Boa noite, Caroline. Vamos lá. Então, veja. Vocês só poderiam me informar se vocês estão vendo? Cadê vocês? Tá, beleza. Veja, nessas semanas que sucederam, nós estamos vendo modelos de ligações químicas. Nós vimos um pouquinho sobre ligações iônicas. São modelos que demonstram ou que são utilizados para poder entendermos como se dá a ligação entre elementos químicos que possuem cargas, positivo ou negativo, por meio de interações eletrostáticas. Falamos um pouquinho sobre a maneira como esses cátions e ânions, como essas cargas elementos com cargas positivas e negativas se estruturam, formando retículos cristalinos, dos quais esses retículos cristalinos podemos ter uma parcela pequena desses retículos, chamados de células unitárias, a partir das quais a gente pode reproduzir um retículo cristalino tridimensionalmente, ou seja, espacialmente para qualquer direção. Também iniciamos, e vimos sobre as ligações covalentes. Em geral, as ligações covalentes em relação às ligações iônicas, elas se diferenciam em relação à ligação iônica, que a ligação covalente você tem um compartilhamento, são na verdade, elementos químicos que têm uma tendência a ganhar elétrons, são elementos químicos que apresentam afinidades eletrônicas altas, e esses elementos químicos, como ambos têm tendência a ganhar elétrons, eles acabam compartilhando elétrons. Diferentemente de uma ligação iônica, onde você tem espécies positivas e negativas, ou seja, espécies que têm tendência a ganhar elétrons, espécies que você tem tendência a perder elétrons. E isso já possibilita você ter interações eletrostáticas, ou seja, o modelo de ligação é diferente. Nos processos covalentes, nesse modelo de ligação covalente, em que nós temos elementos químicos, enfim, elementos que têm tendência ambos a ganhar elétrons, nós estudamos, dentro desse compartilhamento, uma forma de representar as estruturas covalentes. E vimos também isso daí nas ligações iônicas. Nas ligações iônicas nós vimos as células unitárias, vimos como calcular a quantidade de íons positivos ou negativos que está dentro de uma célula unitária, enquanto que, quando nós estamos falando sobre ligações covalentes,
nós vimos a estrutura de Lewis, né, em que está baseada no fato de que os átomos eles compartilham elétrons para poderem atingir a configuração de um gás nobre, uma configuração em que ele possui 8 elétrons na camada de valência. E aí a gente viu maneiras a gente construir essas estruturas, primeiro fazendo uma distribuição eletrônica, dos elementos químicos. Depois de fazer a distribuição eletrônica, nós precisamos fazer uma distribuição dos elétrons em torno dos elementos químicos, mas para isso a gente tem uma ferramenta que é chamado de número de Clark, né, 6y mais 2, onde y é o número de átomos, de elementos, de átomos ou de elementos, né, que estão dentro da estrutura química da substância, menos os átomos de hidrogênio. E aí a gente viu se o número de elétrons que a gente tem para distribuir, que são os elétrons de valência, né, que a gente tem para distribuir na estrutura, se esse número de elétrons, o total dele, for igual ao número de Clark, significa que você tem todos os átomos obedecendo a regra do octeto. Se esse número for menor do que o número de Clark, significa que você pode ter ligações múltiplas, pode ser ligações duplas, triplas. E se for maior, significa que você tem algum átomo que vai apresentar uma quantidade maior de elétrons em torno de si, maior do que a regra do octeto, ou seja, mais de 8 elétrons. E depois, por fim, a gente viu, no final da aula passada, um pouquinho sobre as estruturas de Lewis que apresentam ressonância, que é o que está aqui. Existem situações em que nós temos estruturas, como essa do ozônio, em que você vai apresentar o mesmo número de elétrons, o mesmo número de ligações simples e duplas, mas que são estruturas, como você mesmo pode ver, em que as ligações duplas elas não têm um posicionamento fixo, ou seja, elas ficam se movimentando. Essa movimentação de elétrons, ela não dá para você representar isso nessa forma, como nós estamos mostrando aqui. Essa é a maneira correta, que é o híbrido de ressonância. E justamente por causa do os elétrons, né, ou essa ligação dupla ficar hora de um lado, hora do outro, isso daí acaba dando uma característica intermediária entre ligação simples e ligação dupla. Isso a gente viu na aula passada. Nós vamos começar a entrar numa teoria chamada teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, que ela define, ou ela te ajuda um pouco, não é a melhor teoria, a gente vai ver além dessa mais duas, mas ela te define, te dá condições para que dentro da estruturação química que você está fazendo com base no modelo de Lewis, uma condição de configurar o ângulo entre as ligações. Na verdade, é de estabelecer um grau de afastamento desses elétrons que são compartilhados também em relação aos elétrons não compartilhados. A primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente trabalha com essas estruturas de Lewis, né, a primeira coisa que precisamos dar enfoque é de que, quando você está fazendo a estrutura de Lewis, o importante é que nós possamos fazer o maior número possível de ligações químicas. É a primeira coisa que a gente precisa ter em consciência e, lógico, olhando para a regra do octeto. E também, baseado nessa teoria da repulsão, que todos os pares de elétrons de valência, sejam eles compartilhados ou livres, eles devem permanecer o mais afastados possíveis, para que você diminua a repulsão entre eles. Então, veja, a teoria é essa, né? E esse afastamento que nós temos entre os pares precisa ser o máximo possível para que a energia da molécula seja a menor possível. Quanto mais estável uma molécula, menor é a sua energia, e isso você pode incluir nessa situação o fato de que se
os pares de elétrons, seja eles compartilhados ou livres, eles estão afastados de tal forma que a energia seja a mínima possível na molécula. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui você tem uma representação, você tem aqui um átomo, um outro átomo ligado, um átomo central, e aqui você tem pares de elétrons compartilhados, pares de elétrons compartilhados. Nessa outra figura, você tem um átomo ligado no átomo central e o outro átomo não existe. Por quê? Porque aqui você tem pares de elétrons compartilhados e aqui você tem pares de elétrons não compartilhados. E depois a última situação, perceba que você só tem um átomo central, você não tem um átomo mais aqui, nem aqui, então você tem pares de elétrons livres aqui, pares de elétrons livres, ou seja, ambos os pares são não compartilhados. Ah, mas por que você está colocando isso aqui, esse desenho? Para demonstrar o seguinte, a repulsão, e isso que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons, da camada de valência, se diz que é a teoria da repulsão porque existe a repulsão entre esses pares de elétrons. Segundo, que é uma repulsão de pares, né? E terceiro, que são elétrons da camada de valência, porque quando a gente está construindo a estrutura de Lewis, nós estamos falando dos elétrons de valência. Pois bem, aqui você tem uma repulsão entre pares de elétrons compartilhados, aqui você tem uma repulsão entre pares de elétrons compartilhados com pares não compartilhados, e aqui você tem uma repulsão entre pares de elétrons não compartilhados com outros não compartilhados também. Essa situação da teoria diz o seguinte: a energia repulsiva existente entre pares de elétrons compartilhados com outros compartilhados é menor se a gente comparar com a situação de uma repulsão entre pares de elétrons compartilhados com pares de elétrons não compartilhados. Ou se nós compararmos a repulsão entre pares de elétrons não compartilhados com os pares de elétrons não compartilhados de um outro par ligado ao átomo central. Significa que a repulsão entre pares de elétrons livres com outros pares de elétrons livres é muito, muito maior do que a repulsão entre pares de elétrons compartilhados com outros pares de elétrons compartilhados. Bem, numa situação como essa, veja que aqui está em 90 graus, numa situação como essa, para você reduzir ou ter uma maior redução da energia repulsiva, esses pares de elétrons precisariam estar, né, vamos dizer assim, a energia repulsiva menor que você pode obter numa situação dessa seria de 180 graus. 120 graus seria uma situação intermediária e 90 graus uma situação de energia repulsiva forte. Então, aqui é só um outro desenho, também querendo demonstrar isso, né? O verdinho são os pares compartilhados, o vermelho os isolados, e aqui a repulsão que é crescente, ou seja, aqui a repulsão é menor do que aqui, e aqui é menor do que aqui. Tudo bem isso, gente? Compreenderam isso? Entendido isso? Beleza. Pois é, com base nisso, nessa teoria, vamos novamente construir a estrutura de Lewis. Porque a ideia é o seguinte, no final, você construir a estrutura de Lewis e você atribuir um ângulo para as ligações de tal maneira a diminuir essa repulsão entre os pares de elétrons. Nós temos aqui o tetracloreto de estânio. Como que nós fazemos a primeira etapa? Nós temos que contabilizar o número de elétrons. Então, você tem o estânio, número atômico 50. Você fez a distribuição eletrônica. Perceba que aqui você tem a camada de valência. Você tem 2 elétrons. Aqui você também tem 2 elétrons. Você tem, então, 4 elétrons na camada de valência. Está aqui. Lembrando que nós trabalhamos na estrutura de Lewis com os elétrons da camada de valência. Depois você tem o cloro, que tem 17 de número de prótons. Você faz a distribuição eletrônica e você vai ver que a camada de valência do cloro são, no terceiro período, 7 elétrons, só que eu tenho 4 átomos. Então, nós temos que contabilizar. Você tem um átomo de estânio,
com 4 elétrons na camada de valência, então vai participar com 4 elétrons. 4 átomos de cloro vezes 7 elétrons vai ter 28 elétrons, isso daí vai dar um total de 32 elétrons. A estrutura de Lewis, então, vai ter esses 32 elétrons. Nós temos que escolher um átomo central. Em geral, a gente sempre pega como átomo central o elemento que está em menor quantidade. O estânio é o elemento, né, que nós vamos colocar no centro. E aí nós vamos colocar e distribuir o número de elétrons. Você pode distribuir, né, sem fazer a regra de Clarke e depois fazer essa distribuição. Aqui foi feito em primeiro lugar, mas poderia fazer as contas de Clarke primeiro. Como que é essa conta de Clarke? 6y mais 2. O que é o y? É o número de átomos que pertencem à estrutura menos o átomo de hidrogênio. Aí você tem 4 átomos de cloro, mais um de estânio, são 5. 6 vezes 5 são 30, com mais 2, 32. Veja, 32 é o número de Clarke. Assim como 32 são o número de elétrons na valência, enfim, dos átomos que estão envolvidos. Isso é um indicativo que os átomos, todos eles seguem a regra do octeto. Se eles seguem a regra do octeto, nós vamos fazer a distribuição de tal maneira que todos eles vão seguir a regra do octeto. Então você veja, aqui eu tenho o cloro, se você iniciar, né, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, 4 elétrons. Você colocaria os 4 elétrons aqui. Um elétron, um elétron, um elétron e um elétron. E depois você colocaria os 7 elétrons do cloro, de cada um dos cloros. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo que um deles estaria compartilhando aqui com o cloro. Perceba que se você contar aqui o número de elétrons do estanho, eu estou deixando tudo vermelhinho aqui, você vai ver que no entorno do estanho tem 8 marks, 8 elétrons, então ele está atingindo a regra do octeto. Em torno do cloro eu tenho 6 verdes e 2 vermelhos também seguindo a regra do octeto. Bem, isso a gente já tinha visto. Também calculamos a carga formal. A carga formal a gente calcula ela pegando o número de elétrons da camada de valência, o número de elétrons da camada de valência de cada átomo, menos o número de elétrons não ligantes, mais metade do número de elétrons ligantes. Se você pegar o estanho, nós vimos que o estanho ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, aí a gente vai pegar o número de elétrons não ligantes, o estanho só tem elétrons ligantes, e aí pega o total de elétrons ligantes, divide, que são 8, e divide por 2, dá 4, 4 menos 4, 0. Pegar um cloro apenas, vou pegar esse cloro aqui, a camada de valência do cloro tem 7 elétrons, menos o total de elétrons livres, 6 elétrons, 2 com mais 2 são 6, mais o par de elétrons compartilhados, 2, dividido por 2, 1. 6 mais 1, 7. 7 menos 7, 0. Ou seja, todos os átomos estão com carga formal 0. Isso é um indicativo que a estrutura ela é estável. E aí vem a teoria. Essa aqui é a sigla, né, da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Aqui é 100 a teoria, ou seja, veja que o ângulo é tudo de 90 graus, e com a teoria, veja que eu tenho um ângulo aqui, ó, coloquei um ângulo em relação a esses, ou melhor, a esse par de elétrons compartilhados. Aí se eu colocar assim, ou seja, assim, com um traço para representar o par de elétrons, eu teria mais ou menos essa estrutura. Vocês poderiam perguntar assim, mas como que ângulo que eu vou colocar? Vocês não sabem, esse ângulo aqui, ele tem 109 graus. Né? Ele tem 109 graus. Como que eu vou saber isso? Foi determinado, tá, gente? E tem, aqui é uma teoria em que é utilizada, né, para você poder, enfim, entender que as moléculas e as ligações das moléculas têm ângulos. Pois bem, eu vou mostrar para vocês que é em função disso, de ter ângulo, e de ser determinado, né, esses ângulos,
que foi também atribuído um nome para as geometrias. Então, as moléculas, determinadas moléculas apresentam geometrias com base na configuração desses elétrons compartilhados, que a gente vai ver logo em seguida. Tudo bem? Tudo bem? Ok, professor. Ok. Beleza. Aqui é um outro exemplo. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono, mesma coisa. Monóxido de carbono é CO. Carbono tem 6 elétrons para serem distribuídos. Aqui é a distribuição. E aqui você tem a camada de valência do carbono com 4 elétrons. Aqui é o oxigênio. 8 elétrons com 6 elétrons na camada de valência. São um átomo de cada um. Então, no total, 10 elétrons. Para você calcular o número de Clark, você vai pegar Y, é o número total de átomos, são 2 átomos, 6 vezes 2 são 12, mais 2, 14. 10 elétrons é menor do que 14, portanto, isso é um indicativo que há presença de ligação múltipla. E aí, se você for desenhar a estrutura de lítio, você pode desenhar de várias maneiras. Isso aqui eu estou fazendo aqui um desenho de 3 formas, 3 maneiras. Veja que essa daqui, o carbono não está atingindo a regra do octeto, 2, 4, 6, não está atingindo, embora o oxigênio sim. Aqui, 2, 4, 6, 8, o carbono está atingindo, só que o oxigênio não está. E aqui, 2, 4, 6, 8, olha isso, 2, 4, 6, 8, o carbono está, 2, 4, 6, 8, o oxigênio está. Perceba que, pela regra do octeto, essa estrutura 3 é a melhor estrutura, mas é uma estrutura que tem uma carga formal com menos e mais. Com menos e mais. Então, ainda que as outras duas tenham cargas formais zeradas e poderia configurar uma situação mais estável, teoricamente, essa estrutura que está atingindo a regra do octeto seria mais adequada, ainda que a carga formal seja positiva e negativa. Ora, mas seria muito bom que a gente pudesse ter outras, pelo menos conhecer a estrutura, como eu falei para você, a estrutura de cada molécula, porque isso foi determinado, e é isso que eu vou mostrar para vocês. E vou mostrar para vocês como que a gente define, e por meio da definição da geometria é que a gente tem o ângulo. Né? Então, veja bem, com base na teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, quanto maior for a a separação entre os pares de elétrons, seja eles compartilhados ou livres, mais estável vai ser a ligação química e a estrutura da substância. Eu estou começando aqui com uma molécula biatômica. Não tem jeito, aqui não tem ângulo essa molécula, só tem um compartilhamento de 2 elétrons. Mas quando a gente vai para uma molécula triatômica, a gente começa a ter compartilhamento de mais de um par de elétrons. Por exemplo, como hidreto de berílio. Vejo que eu tenho 2 pares sendo compartilhados e a melhor afastamento entre os dois seria 180 graus. Veja que nós estamos falando sobre afastamento de pares de elétrons, de pares de elétrons compartilhados. Então, a gente faz a distribuição angular em relação aos pares de elétrons. E a gente dá a nomeação na estrutura, olhando a estrutura, mas pelos seus átomos e não... Quando eu falo pelos seus átomos, é porque no berílio poderia ter elétrons livres. Mas a gente dá a definição da estrutura olhando pelos átomos existentes na molécula. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente o que eu estou querendo falar. Aqui, essa molécula é linear. Você veja que eu tenho um átomo desse lado, um átomo aqui, um átomo central. E a menor, e 180 graus é o distanciamento máximo que nós podemos ter entre os pares de elétrons compartilhados, de tal maneira a ter uma redução significativa da energia repulsiva. Aqui eu já tenho uma molécula tetratômica, 4 átomos, em que nós temos que fazer uma distribuição dos pares de elétrons. Veja que aqui a distribuição desses pares de elétrons é um ângulo de 120 graus.
E essa molécula não é linear. O nome para essa geometria é chamada de trigonal. Então, qualquer molécula tetratômica que tem esse ângulo de 120 graus é identificada como trigonal. Aqui nós estamos vendo uma molécula pentatômica, 5 átomos. Veja, 5 átomos é o exemplo que nós estávamos vendo antes do tetracloreto de carbono, ou do tetracloreto de estanho. Pentatômica. Você tem um átomo central, 4 átomos, separados por ângulos de 109,5 graus. Este é o ângulo para que esses pares de elétrons compartilhados tenham a menor energia repulsiva possível. Essa estrutura, olhando para os átomos, ela é definida como tetraédrica. Tudo bem? Podemos continuar? Tudo bem aí, gente? Não sei se vocês viram no ensino médio, mas a gente tem que ver, né? Essas questões das estruturas. Aí veja bem o seguinte. Aqui nós temos uma molécula pentatômica. 4 pares de elétrons. Todos os 4 pares de elétrons, eles estão sendo compartilhados entre 2 átomos, tá vendo? Sempre 2 átomos. Mas você poderia ter uma situação em que eu continuo tendo 4 pares de elétrons, só que um deles é um par isolado, não está interagindo com o átomo. É justamente isso que eu estou mostrando aqui, olha. Na amônia. Isso aqui é a estrutura da amônia. Percebam, 4 pares de elétrons, 3 estão compartilhados, um está livre. Veja que a configuração dos pares, o espaçamento entre os pares elétricos continua o mesmo, 109,5 graus. Mas essa estrutura, nós não damos o nome em função dos pares de elétrons, nós damos o nome em função dos átomos. E essa estrutura, com 4 átomos, é chamada de piramidal, com esses ângulos, essa questão angular. Quando você olha para a molécula de água, a mesma coisa, você tem 4 pares de elétrons, só que você tem 2 livres e 2 compartilhados. Este ângulo existente aqui é um ângulo de 109 graus, continua sendo 109 graus. Mas essa molécula, ela novamente, você não dá um nome para a molécula em função dos pares de elétrons, mas em si olhando os átomos. Então, essa molécula é dita angular. Então, veja, aqui eu tenho uma molécula tetraédrica, 4 átomos que estão em posições 109 graus. Aqui eu tenho uma molécula piramidal, também 4 pares de elétrons, mas eu tenho 3 átomos ligados com o átomo central. E aqui eu tenho angular com 2 átomos ligados ao átomo central, mas continuo tendo 4 pares de elétrons ao redor do átomo central. Tudo bem? Compreendido? Vamos continuar. Vamos para moléculas com 6 átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Um central e 5 ao seu redor. A forma mais encontrada na natureza, que os pares de elétrons foram encontrados afastados de outros pares de elétrons compartilhados, é essa configuração. Você tem pares de elétrons afastados com ângulo de 90 graus. Veja que esse átomo ele está numa posição axial. E esses outros 3 aqui estão numa posição que chamamos de equatorial. Esses átomos que estão na posição equatorial, os elétrons, pares de elétrons, estão separados por 120 graus, enquanto que os átomos, ou os pares de elétrons que estão no eixo da axial, eles fazem um ângulo de 90 em relação aos átomos que estão na região equatorial. Pois bem,
essa estrutura, ela geométrica, essa estrutura química tem uma geometria chamada de bipirâmide trigonal. Você consegue enxergar uma pirâmide aqui, se você unir o máximo aqui dessa pirâmide, puxar aqui uma linha, aqui uma outra linha, aqui uma outra linha, você vai ver que você está falando de uma pirâmide. E a mesma coisa na parte de baixo, por isso que ela é bipirâmide trigonal. E é trigonal por causa justamente disso aqui. Olha o desenho aqui. Ó. Também ângulo de 120 graus, que você vai olhar esse ângulo de 120 graus aqui. Ó. Por isso que é chamado de bipirâmide, porque são duas pirâmides, e trigonal, por causa do desenho dos átomos que estão na região equatorial. Mas veja, aqui nós estamos falando de 2, 4, 6, desculpe, 1, 2, 3, 4, 5 pares de elétrons. Nós podemos continuar tendo 5 pares de elétrons, mas eu posso acabar tendo menos átomos. É a mesma coisa nessa aqui. Nós estamos falando de 4 pares de elétrons. Mas eu posso ter, ao invés de ter 4 pares de elétrons compartilhados com outros átomos, eu posso ter só 3. Ou eu posso ter só 2 e ter outros 2 livres. Aqui eu tenho 5 pares de elétrons compartilhados. Mas eu poderia ter, ao invés de 5, 4. Veja, aqui eu tenho uma situação, duas situações em que você tem continua tendo 5 pares de elétrons, mas eu tenho 4 átomos. Primeira coisa, qual dessas duas estruturas seria a melhor? Ou seja, você tirar um átomo da região axial ou da região equatorial. Veja, se eu tirasse da região axial, esse par de elétrons, que é um par de elétrons livre, não compartilhado, iria fazer uma energia repulsiva que não é pequena, né? Não é pequena, ela é mais forte do que uma interação entre pares de elétrons compartilhados com outros compartilhados, e ela vai estar a 90 graus desses outros pares e 100 graus desses, 180 graus desse. Se você coloca ele na região equatorial, esse par de elétrons sozinho na região equatorial, ele tem uma energia repulsiva. Uma energia repulsiva com 2 pares de elétrons em 90 graus e eu tenho mais 2 em 120. Aqui, ao contrário, ele tem 3 em 90 graus e 1 em 180. Veja, a energia repulsiva de um par de elétrons de um par de elétrons livres com outro par de elétrons compartilhados, 90 graus é uma situação extrema de energia repulsiva. Então aqui eu vou ter uma situação extrema, só não é mais extrema do que quando a gente está comparando entre 2 pares isolados, mas é uma situação de energia repulsiva que eu vou encontrar em 3 dos 4 átomos. Aqui eu vou colocar 2 de 4, então eu prefiro essa. Nós vamos preferir essa estrutura. E essa estrutura, da forma como ela está olhando os átomos e seu posicionamento no espaço, foi dado o nome a ela de estrutura ou geometria chamada de gangorra. Isso aqui é gangorra, aqui, né, mostrando novamente, realmente parece o pé aqui, né, e o assento aqui da gangorra. Tudo bem, gente? Caminhamos. Aí, veja bem, estou falando de uma situação em que a melhor forma de distribuir pares de elétrons, 5 pares de elétrons em torno do átomo é essa aqui. Olha. Você tem 2 pares 180 graus e 3 com espaçamento de 120 graus. Essa é a melhor. A quantidade de átomos que nós vamos ter aí, se todos os pares de elétrons vão estar compartilhados ou alguns, isso daí cabe a nós agora fazer as avaliações. Nós fizemos de uma molécula onde todos os pares de elétrons estão compartilhados. Vimos uma em que 4 pares estão compartilhados e um está livre. Agora eu estou mostrando uma outra.
continua tendo 2, 4, 6, 8, 10. Desculpe. 1, 2, 3, 4, 5 pares de elétrons. A melhor representação espacial desses pares, de tal maneira que a energia seja a menor possível, é essa forma que eu estou mostrando, que é uma forma de uma molécula que tem uma geometria que é chamada de bipirâmide trigonal, quando temos todos os átomos. Perceba que aqui eu não tenho todos os átomos, eu não posso falar que essa estrutura é bipirâmide trigonal, ainda que a distribuição dos pares de elétrons possa suscitar, na verdade, tem a mesma distribuição dos pares de elétrons de uma molécula bipirâmide trigonal, mas nós temos que olhar para os átomos. E olhando para os átomos, essa molécula ela tem um formato de um T aqui, tá vendo? E ela recebe esse nome de geometria T. A gente pode ter uma situação também inusitada, ou seja, você pode ter uma situação de uma molécula que tem 5 pares de elétrons, sendo que só 2 são compartilhados. Só 2 são compartilhados. E havendo esse compartilhamento de 2 elétrons, percebam, os ângulos continuam sendo 90 graus em relação aos pares de elétrons localizados na região equatorial, em relação aos pares de elétrons axiais, mas os pares de elétrons compartilhados estão, percebam, 180 graus um do outro e 90 graus em relação 90 graus em relação aos que estão no eixo axial. Essa molécula recebe o nome de uma molécula linear, ainda que os seus elétrons tenham uma configuração espacial de 90 e 120 graus. Tudo bem? Tudo bem, gente? Beleza. Nós podemos ter uma situação em que nós vamos trabalhar com 6 pares de elétrons compartilhados. Veja que aqui nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5 pares. Mas eu posso ter uma situação em que eu estou compartilhando 6 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o exemplo do fluoreto ou do hexafluoreto de enxofre. Está aqui o desenho. Essa situação, quando você tem 6 pares de elétrons compartilhados, o afastamento mais possível para se manter afastado esses pares de elétrons é 90 graus, todos eles. Tanto dos átomos da região axial em relação ao equatorial. Pois bem, só que nós podemos ter moléculas que apresentam 6 pares de elétrons, só que eu não tenho 6 átomos ligados ao átomo central. Eu vou ter 5. Esse é um exemplo. E esse é um exemplo em que você tem um par de elétrons livre, 90 graus em relação aos 90 graus em relação aos pares de elétrons centrais ou equatoriais, e um distanciamento de 90 graus entre, aqui não está aparecendo, mas é 90 graus também entre os átomos equatoriais, como tínhamos falado antes. Só que, olha, embora o desenho ou o posicionamento espacial desses pares de elétrons seja de 90 graus, tanto entre os átomos na região axial quanto equatorial, para dar um nome a gente tem que olhar os átomos. Então perceba que você tem aqui uma região planar que, se ligando a esse átomo de ferro, vai obter essa pirâmide. Então, aqui essa molécula tem uma estrutura chamada de pirâmide base quadrada. É uma pirâmide, só que a base é quadrada. A base poderia ser triangular, poderia ter outra base, aqui é base quadrada. Nós poderíamos ter uma situação de tirar, ou seja, ter 6 pares de elétrons em torno de um átomo central, mas em vez de nós termos 6 átomos ou 5, nós termos 4. Essa é a configuração estrutural
onde os pares de elétrons livres ficam na região axial. Os pares de elétrons, os átomos, né, presentes na molécula, compartilhando elétrons com o xenônio, no caso aqui do xenônio ou do átomo central, eles formariam um plano. E aí você, para dar nome a isso, você tem que olhar para os átomos e eles estão né, representando um plano. Então essa molécula ela tem o formato de um plano, então ela tem uma geometria planar. Boa noite, Priscila. Compreenderam isso, gente? Compreenderam? Então, veja, além disso, que eu gostaria de falar para você, que aqui a gente estava falando as estruturas. Isso, as estruturas químicas e seus ângulos, definidos pela teoria dos pares de elétron da camada de valência. Então, em geral, se vê pelo número de pares de elétrons no átomo central. Quando você tem 2 pares de elétrons, a molécula é linear. Quando você tem 3 pares de elétrons, ela é trigonal. Quando você tem 4, aí tem que prestar atenção. Se tem 4 átomos ligados, ela vai ser tetraédrica. Mas se for 3 e tem um livre, aí já não vai ser tetraédrica. Ela é piramidal. Se for somente 2 átomos, continua sendo 4 pares de elétrons, mas 2 átomos apenas, ela é angular. Depois ele passou para 5 pares de elétrons compartilhados, esses 5 pares de elétrons, na formato como está aqui, com os átomos sendo ligados em todos esses pares, isso aqui é chamado de bipirâmide trigonal. Se forem, continuando sendo 5 pares, mais 4 átomos, ao invés de 5, é chamado de gangorra. Se for 3 átomos, continuando ainda, né, com 5 pares, mais 3 átomos, ela tem um formato de uma forma T. Se continuar ainda com 5 pares, mais 2 átomos, ela é linear. E quando nós temos 6 pares de elétrons, aí a estrutura, sendo que os 6 pares estão sendo compartilhados, é chamada de octaédrica. E, novamente, mostrando, ela pode ser a estrutura espacial dos 6 pares vai ser mantida, e o que vai mudar é o número de átomos, e a partir desses números de átomos a gente pode definir suas estruturas. Aqui você tem, são 6 pares de elétrons, mas só 5 átomos compartilhados, então ela é uma pirâmide de base quadrada. Aqui, veja que você perdeu os átomos axiais, então isso aqui é uma molécula com estrutura planar. E aí eu quero só inserir mais um conceito, né? Apresentar mais um conceito para vocês, que é chamado de número estérico. Quando você tem um átomo central e em torno do átomo central você só tem pares de elétrons livres e pares de elétrons compartilhados, ligações simples, o número estérico representa o número de pares de elétrons compartilhados, né? O número de pares de elétrons compartilhados, sejam eles compartilhados ou livres. Isso é chamado de número estérico. Então aqui eu tenho uma molécula tetraédrica em que nós temos 4 pares de elétrons compartilhados, então o número estérico é 4. Aqui eu tenho novamente 4 pares de elétrons, só que somente 2 estão sendo compartilhados e 2 são livres, não interessa, porque na definição tanto faz, ser compartilhado ou livre, então continua sendo 4. Agora aqui eu já tenho ligação múltipla. Quando nós temos ligações múltiplas, o coeficiente, o número estérico, né, que é definido como número estérico, ele é dado pelo número de átomos ligados ao átomo central mais o número de pares de elétrons não compartilhados. Os compartilhados não contam, a gente conta pelo número de átomos ligados por ligações duplas em torno do átomo central. E daí a gente vai contabilizar também o número de elétrons não compartilhados. Por isso que aqui tem dois átomos, não tem elétrons no átomo central. Calma aí, antes de perguntar para você. Então aqui é um resumo
Um resumo. Você tem o número estérico, veja, 2. Veja, você tem 2 pares de elétrons. Ela vai ser linear. Quando são 3 pares, trigonal planar. Quando são 4, tetraédrico, mas pode ser tetraédrico, pode ser pirâmide trigonal ou piramidal, sendo que eu tenho um par de elétrons solitário. Eu posso ter angular, ou seja, eu tenho são 4, um número estérico, mas eu tenho 2 sendo 2 pares de elétrons isolados, né? Tá aqui marcados. Quando eu tenho o número estérico 5, ou seja, eu tenho 5 pares de elétrons, e todos eles compartilhados é chamado de bipirâmide trigonal. Quando eu tenho 5 e apenas um par de elétron livre, é chamado de gangorra. Continuando sendo 5 pares de elétrons, né? Pode ser forma T, desde que você só tenha 3 átomos ligados ao átomo central. Ainda assim, com o número estérico 5, posso ter o número de pares de elétrons solitários não compartilhados, ou seja, livres, 3. Aqui ela é linear. A próxima, tendo o número estérico 6, são 6 pares de elétrons compartilhados. Ela é chamada octaédrica, mas eu posso ter 6 pares de elétrons, sendo que um é solitário e é livre. Aqui é quadrado planar, ou pirâmide de base quadrado. Quadrado planar não. Pirâmide de base quadrada ou pirâmide tetragonal. E o número estérico 6 ainda, ou seja, são 6 pares de elétrons. 6 pares de elétrons entre livres e compartilhados. Você vê aqui 4 pares compartilhados e 2 livres. E aqui os 2 livres estão representados aqui. E essa molécula tem um formato quadrado planar. Tudo bem aí? Compreendido? Então aí é a geometria das moléculas e algumas formas, né, de você tentar representar e tentar, ao desenhar a sua estrutura de Lewis, você tentar definir algum tipo de ângulo que você possa dar ou conceder à estrutura da molécula. Vamos falar um pouquinho agora, veja que a gente falou um pouquinho sobre a teoria dos pares de elétron da camada de valência. Agora vamos falar um pouquinho de polaridade das ligações. Tá? Nas ligações covalentes, a gente tem um processo de compartilhamento de elétrons. Geralmente, dentro desse compartilhamento de elétrons, se você tem um compartilhamento entre átomos iguais, ou seja, não estou falando semelhantes, eles são iguais, ou seja, são substâncias simples, a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si em relação a um outro átomo é a mesma. Então, os elétrons vão estar compartilhados de maneira igualitária no meio ou na região central entre os 2 átomos. No entanto, quando você tem 2 átomos querendo compartilhar elétrons, sendo que um desses, estou falando de 2 átomos querendo compartilhar elétrons, sendo que um deles tem maior afinidade eletrônica, tem maior eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons na ligação. Então, aquele átomo que tem maior eletronegatividade, ele vai puxar os elétrons que estão sendo compartilhados mais para próximo dele. Quando isso acontece, essa ligação ela passa a ter uma característica. Enquanto na de cima você tem um compartilhamento igualitário dos pares de elétrons e você não gera um deslocamento desse par de elétrons, na segunda situação você provoca um deslocamento desses elétrons. Então você posiciona esses pares de elétrons mais próximo a um átomo. Isso configura uma situação momentânea na molécula, nessa ligação, de uma região que é mais deficiente de elétrons numa outra que é mais rica em elétrons. E isso vai fazer com que essa ligação seja uma ligação polar. Ela vai ter um polo positivo, um polo negativo, enquanto quando você tem um compartilhamento igualitário desses elétrons, você tem uma situação que nós chamamos de uma ligação apolar. Então aqui é o exemplo do ácido clorídrico.
o ácido clorídrico, que apresenta uma ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro. O cloro é mais eletronegativo. Esses pares de elétrons são muito mais próximos ao cloro. Portanto, esse cloro ele vai apresentar um polo mais para positivo, porque os pares de elétrons vão estar mais próximos dele do que do átomo de hidrogênio. Por isso que eu gero um dipolo positivo aqui e um dipolo negativo. E aqui é um apontamento, esse sinal é um apontamento da densidade eletrônica, apontando que a densidade eletrônica está mais próxima do cloro. Compreenderam isso? Eu vou falar mais disso aqui. Compreenderam esse conceito? Estou falando de polaridade, primeiro de ligação, depois a gente vai ver de molécula. Tudo bem aí, gente? Aí, veja. Aqui é uma representação da nuvem eletrônica do ácido clorídrico. Veja, aqui você tem a substância simples, que é o cloro. Perceba que no cloro a densidade eletrônica é muito maior entre... A densidade eletrônica ela é muito maior no centro entre os átomos. Por que eu estou falando isso? Porque nas pontas você vê um abaulamento aqui, né? Um estreitamento. Um estreitamento aqui e aqui não. Aqui é mais largo. Aqui a densidade eletrônica é muito maior, porque é justamente onde os elétrons estão sendo compartilhados. Mas quando você tem compartilhamento entre átomos diferentes, que têm capacidades diferentes de puxar os elétrons, de atrair os elétrons, você acaba provocando um deslocamento da nuvem eletrônica, ou seja, a nuvem eletrônica vai ficar mais dos elétrons, vai ficar mais próxima dos átomos mais eletronegativos. O cloro é mais eletronegativo. Então, os pares de elétrons compartilhados vão estar mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Por isso que você tem uma alteração da nuvem eletrônica, que ela fica mais gordinha aqui próximo do cloro e menos gordinha aqui do lado do hidrogênio. E aí você acaba criando um dipolo negativo aqui no átomo de cloro e positivo no hidrogênio. Você acaba tendo, nesse caso, uma molécula que é dita como polar. É uma molécula que tem, né, em suas características a presença de polos positivos e polos negativos. Tudo bem? Posso continuar? Só conceitos. Agora, veja. Vamos agora pensar em polaridade de moléculas. Vamos avaliar a água. E para avaliar a polaridade das moléculas, a gente tem que fazer e olhar as polaridades das ligações. Veja. Eu tenho aqui o átomo de oxigênio e de hidrogênio, onde o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, percebam que existe uma seta apontando na direção do oxigênio, porque essa densidade eletrônica, os pares de elétrons vão estar muito mais próximos ao oxigênio do que do hidrogênio. Isso faz com que o oxigênio apresente um dipolo negativo sobre ele e um dipolo positivo vai ficar sobre o hidrogênio. O outro hidrogênio do mesmo jeito. Vai ter um dipolo positivo aqui nele e um gerando um dipolo negativo aqui no oxigênio. Então, essas setas que nós estamos apontando aqui seriam as setas que apontam a densidade eletrônica. A densidade eletrônica vai estar toda sobre o oxigênio. Só que isso aqui são vetores. Se você somar esses vetores, né, ou seja, se você pegar esse vetor, colocar esse vetor aqui desse lado, colocar esse outro vetor aqui desse lado, né, e você, em física, vocês vão ver, eu estou só explicando para vocês entenderem, tá? Em física, a somatória de vetores, nós fazemos isso aqui, um prolongamento desse aqui desse lado, e um prolongamento desse aqui do outro lado. E o resultado final é justamente aqui, ó. Então, aqui você tem um vetor resultante que indica que essa molécula apresenta... Agora estou falando da molécula. Veja, a gente viu
Momento de dipolo aqui nessa ligação, eu estou fazendo uma somatória desses momentos de dipolo para achar o momento de dipolo da molécula. Esse momento de dipolo da molécula aponta para cima. Significa o seguinte, a molécula em si, ela tem um dipolo negativo, que está aqui na parte de cima, e ela tem um dipolo positivo na parte de baixo dela. Isso é importante, porque para a gente saber, sabe, que a molécula de água, essa parte aqui do oxigênio, ela tem um polo negativo, e a parte de baixo do oxigênio, essa parte mais próxima do hidrogênio, ela tem um polo positivo. Tudo bem? Vamos passar aqui para essa outra molécula, o NF3. Flúor é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Por isso que as setas estão todas apontadas em direção ao flúor. Porque a densidade eletrônica, os pares de elétrons vão estar mais próximos ao flúor do que ao nitrogênio. Pois bem, só que veja, eu tenho 3 setas, porque eu tenho 3 ligações. Se nós somarmos essas setas, nós vamos ter uma seta resultante para baixo. Essa molécula também ela é polar. A cabeça da seta aponta para o polo negativo, ou seja, essa parte aqui da molécula, ou seja, aqui onde está os flúores, ela é negativa, e aqui nessa parte de cima ela é positiva. Tudo bem? Vamos ver aqui o cloroforme. Esse aqui é o cloroforme. CHCl3. É o tricloreto de carbono. Perceba o seguinte. O cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então, você tem os elétrons indo todos em direção ao cloro, gerando polos negativos aqui embaixo. O hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono. Então, eu tenho uma seta que aponta dos pares de elétrons em direção ao carbono. Isso me gera um polo positivo sobre o átomo de hidrogênio. Se você fizer a soma dessas setas, ou seja, essa seta, que é uma seta densidade eletrônica, né, desse compartilhamento entre o átomo de carbono e hidrogênio. Aqui, idem. Aqui também, idem. E aqui também, idem. Então, o que acontece? Nós temos que somar os 4 pares de elétrons. Primeiro a gente soma esses 3, vai dar um vetor resultante aqui para baixo, que aí vai ser somado com esse outro vetor que está para baixo, e é indicativo de que existe um polo negativo na parte de baixo da molécula e um polo positivo na parte de cima. E aqui eles tentam demonstrar isso mostrando um único vetor e colocando o sinal. Tudo bem, gente? Vamos continuar vendo um pouquinho mais de moléculas. Agora, a pergunta, né? Perceba que todas essas moléculas apresentam ligações polares. E todas foram apresentadas como sendo moléculas polares. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nem sempre moléculas que apresentam ou possuem ligações polares, elas, de uma maneira total, geral, vão ser também polares. Perceba aqui o CO2, carbono e oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo. Então, a carga negativa desses pares de elétrons compartilhados vão estar sobre o oxigênio. E aí você tem uma seta desses pares de elétrons saindo do carbono em relação ao oxigênio. Tá? Então, você está vendo uma setinha aqui, voltada para o lado direito. Mas você tem um outro átomo de carbono que também, outro átomo de oxigênio, que também é mais eletronegativo que o átomo de carbono. E que esses pares de elétrons acabam sendo deslocados e acabam ficando mais próximos do átomo de oxigênio.
E aí você tem uma seta que está apontando para o lado esquerdo, porque a densidade eletrônica dessa ligação está mais próxima do oxigênio. Percebam que é tudo oxigênio, oxigênio, oxigênio e o carbono no centro. Então, isso faz com que essa densidade eletrônica, sendo e se dirigindo para o lado esquerdo, acabe anulando também essa outra tendência da densidade eletrônica para o lado direito. De tal maneira que você não vai ter uma densidade eletrônica resultante. Então, essa molécula acaba sendo neutra. Acaba sendo neutra. Entendido? Compreendido, pessoal? Olha essa aqui, olha. Trifluoreto de boro. Molécula, aqui é uma molécula linear, essa aqui é uma molécula trigonal, planar. Veja, você tem o flúor é mais eletronegativo que o boro. Então o flúor vai atrair os pares elétrons aqui compartilhados mais para próximo dele. A mesma coisa acontece para esse flúor e esse outro flúor. Se você somar essa seta aqui com essa seta, você vai apresentar uma seta resultante aqui para baixo, que vai ter a mesma intensidade do que esta seta aqui. Ora, se você somar essa seta com essa outra seta, você vai ver que uma seta puxa para os elétrons para cima, a outra puxa os elétrons para baixo. E isso faz com que a molécula não seja polar. Ela acaba sendo apolar. Ainda que a gente, ao olhar, possa dar uma ideia, uma indicação de que ela fosse polar, porque ela tem ligações polares. Mas retornando, moléculas que apresentam ligações polares, como é o trifluoreto de boro, aqui, olha, você vê, né, os polos nos átomos, ela por si só, de uma maneira geral, ela não é polar. Mesma coisa no tetracloreto de carbono. O cloreto é mais eletronegativo do que o carbono, então você vai ter polos negativos em todos os cloros e positivo no carbono. Se você somar esses vetores resultantes, né, que é a quantidade de momento, a quantidade de densidade eletrônica, a quantidade de momento aqui dos elétrons, né, indo em direção aos átomos de cloro, se você somar esses três, ele vai dar uma resultante, que é e tem a mesma quantidade, né? Você vai ter somando essa seta, ou esse vetor, na verdade, com esse vetor, com esse outro vetor, você vai acabar gerando um vetor resultante para baixo que vai ter a mesma intensidade desse vetor que está para cima. E imagina que você tem elétrons puxando de um lado, elétrons puxando para o outro, a molécula acaba sendo polar. Tudo bem, gente? Compreendido aí? Muito bem. Aí nós temos a teoria, uma outra teoria. Veja, a gente viu a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Essa teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, a ideia é que os pares de elétrons sejam afastados o máximo possível para diminuir a energia repulsiva. Mas veja, quando nós, né, apontamos, né, cadê? Deixa eu melhorar aqui. Melhor não. Quando a gente aponta, mostra essa situação, né? Essa, por exemplo, o elétron tem que estar a 90 graus, esse par de elétrons em relação a esse. Ou pegar 90 graus. Deixa eu colocar maior aqui para vocês verem. Ou esse par de elétrons tem que estar 90 graus em relação a esse. Ou esse aqui em 90 graus em relação a esse. Olha, só o fato de você e a gente começar a falar isso, nós estamos indo ou nos esquecendo que existe um princípio chamado princípio da incerteza de Heisenberg, que nós vimos isso. Esse princípio diz o seguinte: você não consegue
determinar a posição do elétron e a velocidade dele ao mesmo tempo. Então você não tem como, numa teoria, falar que o elétron está aqui onde está apontando. Aí surgiu, então, uma teoria que pudesse casar com a mecânica quântica, ou o modelo quântico da teoria atômica, que é chamada de teoria de ligação de valência. Essa teoria de ligação de valência ela está focada mais sobre a ligação entre dois átomos. E o que ela diz é que, por exemplo, dois átomos, como o átomo de hidrogênio, em que você tem aqui apenas um elétron em cada um desse orbital, aqui é a representação do orbital do hidrogênio, aqui é também outro orbital do hidrogênio. Os átomos, os elementos químicos, eles, na tendência de compartilhar elétrons, existe uma superposição de orbitais. E essa superposição de orbitais cria condições, lembrando que orbitais é a região de maior probabilidade de você encontrar o elétron. Então, quando você tem dois átomos, os orbitais desses dois átomos tendem a se sobreporem, ou seja, eles se superpõem, formando uma nuvem eletrônica resultante. E os elétrons, então, vão acabar se localizando nessa nuvem eletrônica, cuja maior probabilidade de eles serem encontrados é entre os dois núcleos. Entre os dois núcleos. Essa ligação, em que você tem... Aqui, veja, a gente nem fala compartilhamento, mas na verdade você tem o compartilhamento dos elétrons dos dois átomos, porque eles vão acabar, a partir do momento em que você tem a superposição de dois orbitais, gerando um orbital resultante, uma nuvem eletrônica resultante, você permite que os pares de elétrons possam, enfim, estar ao longo desses orbitais, aonde a maior probabilidade dele é de ser encontrada aqui nessa região central. Essa ligação é chamada de ligação sigma. Então, a ligação simples é uma ligação sigma. Nós podemos ter também essa superposição de orbitais, não somente entre orbitais S com orbitais S, mas nós podemos ter superposição de orbitais S com orbitais P. E essa superposição gerar um orbital resultante, como esse aqui, aonde você poderia ter o compartilhamento dos elétrons do átomo de hidrogênio com os elétrons do átomo do flúor. E isso aqui é dito também como uma ligação sigma. Ou você poderia ter também a combinação entre dois orbitais P. Aqui você tem um orbital P, aqui é um outro orbital P, e aqui você tem um casamento de dois orbitais P, onde você tem uma região de maior probabilidade de você encontrar elétrons, que é metade da distância entre os dois átomos. Tudo bem, gente? Bem, agora, veja bem, então, relembrando, o que essa teoria prega? A teoria dos pares de elétrons da camada de valência. O que ela prega? Ela prega simplesmente que há uma superposição de orbitais atômicos, gerando orbitais resultantes, a partir dos quais os elétrons podem estar se posicionando numa região mais central entre os núcleos. Muito bem. Como que ficaria, então, a questão do etileno? O etileno é aquela molécula que apresenta a ligação dupla. Porque até agora nós estamos falando de ligação simples. Isso aqui seria uma ligação simples. Isso aqui seria uma ligação simples, chamada de sigma. E que tem essa representação. Cadê a ligação sigma? Aqui. Que tem essa representação. Ou essa. Agora, eu posso ter uma situação
em que a molécula faz ligações duplas. Perceba que aqui eu tenho uma sobreposição de orbitais p. Aqui eu tenho aqui uma sobreposição de orbitais s com orbital p. Aqui também de s com orbital p, s com orbital p, s com orbital p. Essa sobreposição de orbitais s com os orbitais p continua sendo uma ligação simples. Ela é uma ligação simples. Ela é uma ligação sigma. Assim como essa ligação aqui é sigma. Mas nós temos a ligação dupla, que é uma ligação entre orbitais laterais, aonde eles chamam de overlap, ou seja, você tem também uma superposição, uma combinação desses orbitais, ou seja, esse orbital ele se inclina e vem para a direita, esse orbital se inclina e vem para a esquerda, em cima e embaixo. E assim eles vão formar uma ligação que nós chamamos de dupla, e essa ligação dupla chamamos dentro da teoria de valência de ligação π. Então, uma ligação dupla, ela é uma ligação sigma e uma ligação π. Uma ligação sigma ao longo do eixo e a ligação π fora do eixo. Tudo bem? Tudo bem, gente? E se nós tivéssemos três ligações? É o caso do acetileno. A gente viu nós vimos o etileno, o acetileno. O acetileno que é o etino. Três ligações. Como que ficaria essa questão na teoria de valência? Como que seria essa combinação? Então aqui eu mostro para vocês. Veja, aqui na parte central eu tenho duas, esse insígnia SP, daqui a pouco vocês vão entender o que é, tá? Mas veja, aqui você pode ter um overlap entre dois orbitais P. Aqui você tem entre um orbital S e um orbital P, entre um orbital S e um orbital P. Isso forma o quê? Ligações sigma, ligações simples. Então, veja aqui, olha, eu tenho uma ligação sigma, aqui eu tenho outra sigma, aqui eu tenho outra sigma. E a ligação sigma, ela é cilíndrica mesmo, ela tem... Isso aqui não é um desenho só para você, ela é o azulzinho, né? Ela é um cilindro, tem um formato de um cilindro, ela não tem essa nuvem eletrônica um ponto de densidade zero de encontrar elétrons. Aqui no meio não tem. Olha como eu falei para vocês aqui, ó, tá vendo? Você tem ligação, uma das ligações π é feita aqui no eixo Z, entre o orbital PZ de um átomo de carbono e PZ do outro átomo de carbono, e você tem essa vinculação entre os orbitais P, né, esse overlap, e também tem lateralmente três ligações, chamado então assim de acetileno, tripla ligação, onde a primeira, onde eu estou apontando aqui, ela é simples. A segunda, que é essa aqui, ou essa, né, esse é um conjunto, ela é dupla. E a terceira ligação é dupla e é uma ligação π. E a lateral, essa ligação lateral, ou essa aqui, né, que tem do outro lado também, é uma ligação π. E é uma terceira ligação. Então, quando você tem um composto químico que tem duas ligações, uma das ligações é uma ligação sigma e a outra é uma ligação π. Quando você tem um composto que tem três ligações, uma é uma ligação sigma, duas é uma ligação π. Tudo bem, gente? Compreenderam? Beleza. Então, resumindo, como eu falei para vocês, uma ligação simples é uma ligação sigma, uma ligação dupla é uma ligação sigma e uma ligação π,
E uma ligação tripla é uma ligação sigma e duas ligações pi. Pois bem, acontece que a teoria de valência, essa ideia que eu passei agora para vocês, ela tem os seus problemas. Para poder, para poder explicar como se dá a ligação dos átomos com o átomo central. Veja bem que vocês vão entender. Vamos começar com o CH4, que é o metano. O carbono desse metano tem 6 elétrons e a distribuição eletrônica dele é essa aqui. Veja que o carbono faz 4 ligações. Tem 4 átomos de hidrogênio. Mas o carbono, ele tem apenas 2 elétrons. A camada de valência é essa aqui. A camada de valência é essa aqui. 2 elétrons no orbital S, 2 no orbital P. Acontece que essa molécula, como essa camada está preenchida, ela teria apenas 2 elétrons para poder compartilhar. E 2 elétrons compartilhados, se fossem compartilhados como eu estou mostrando aqui para vocês, um elétron no orbital X, um elétron no orbital Y e 0 no Z, o carbono poderia fazer apenas 2 ligações, porque ele poderia compartilhar esse elétron e esse outro elétron. Concorda comigo? Concordo que o carbono, por meio disso que eu estou falando agora para vocês, poderia fazer apenas 2 ligações, porque ele poderia compartilhar apenas esse um elétron e esse um elétron. Concordam? Beleza. Só que ele não está, ele está compartilhando com 4. Alguma coisa aconteceu. Para ele compartilhar com 4, um desses elétrons do orbital S, precisa sair do orbital S e vir para o orbital P. Precisa ser promovido desse orbital para esse. Porque se isso acontecer, você vai ter 4 elétrons livres e você vai ter que, ou vai poder, então, fazer 4 ligações. Mas veja, se essas 4 ligações acontecessem, olha os orbitais aqui, ó. Eu tenho o orbital S, que é esse orbital. Eu tenho o orbital PX, que é esse. Eu tenho o orbital PY, que é esse. E o orbital PZ, que é esse. Percebam que são todos orbitais que têm ângulos de 90 graus. Mas a molécula CH4, os ângulos dessa molécula não são de 90 graus. São de 109 graus. Ah, mas por que acontece então? Acontece o seguinte, no momento em que você tem essa promoção, esses 4 orbitais, eles acabam se somando, nós chamamos isso de hibridização de orbitais, eles se somam, são 4 orbitais que se somam, gerando 4 orbitais híbridos idênticos. Mas esses orbitais híbridos idênticos, eles apresentam uma disposição espacial com ângulo. Com um ângulo diferente daqueles que nós acabamos de mostrar aqui para vocês. Essa hibridização, por exemplo, chama-se sp3. Por quê? É um orbital S com 3 orbitais P. E aí, hibridizam-se, ganham uma nova configuração no espaço, e aí você tem um elétron sozinho para poder fazer a ligação. Veja que, olha a diferença, os orbitais P, que são 90 graus, e os orbitais sp3. Eles têm, quando juntos, eles têm justamente o ângulo de 109 graus de uma molécula tetraédrica. Entenderam aí? Compreenderam? Compreenderam, moçada? Vou fazer uma outra molécula. Vou pegar aqui o C2H4. C2H4 é o etileno. É o etileno. O carbono do etileno... Ups. Um momento, gente.
O carbono do etileno, tem um número atômico 6, são 6 elétrons. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ter aqui 2 elétrons no orbital S, 2 no orbital 1s, 2 no orbital 2s e 2 no orbital P, sendo um no PX, outro no PY, no PZ não tem nada. Pois bem, novamente, se você olhar aqui, o carbono poderia fazer 2 ligações, mas o carbono no etileno, ele faz pelo menos 5 ligações. Quer dizer, 5, né? Na verdade, o carbono está fazendo, se você olhar aqui, ele faz 3 ligações e não 2. Uma ligação, 2 ligações. Na verdade, ela está fazendo 4 ligações. 4. 1, 2, 3, 4. Olhando para um átomo de carbono só, tá? 1, 2, 3 e 4. Que a ligação dupla são 2 ligações. Ora, como que o carbono fazer 4 se aqui tem 2 elétrons só? Precisa acontecer alguma coisa. Vamos fazer a promoção deste um elétron, desse um elétron aqui para esse orbital PZ. Quando você faz isso, você libera 4 elétrons para se unir. Eles, veja bem, 4 elétrons. Mas veja, aí você poderia falar assim, não, agora esses 4 vão se unir para gerar um orbital híbrido. Aqui é um pouquinho diferente, você tem uma ligação dupla. Nessa ligação dupla, tá aqui, né? Aqui você tem uma ligação sigma, outra sigma, outra sigma, outra sigma, outra sigma. Mas vamos olhar num carbono que está aqui no meio. Ele faz 3 ligações sigma. 1, 2, 3. Mas ele faz uma pi. A pi é 90 graus. Então, não há necessidade da molécula de você ter uma junção de 4, mas sim de 3. Sendo que uma desses orbitais continuará sendo o orbital P. Então você veja, eu tenho uma junção de 3 orbitais S, um orbital S, 2 orbitais P, chamado, portanto, sp2. Então são 3 orbitais que se juntam, geram 3 orbitais sp2, que vão ficar com um elétron e vão permitir com que você tenha, que são esses orbitais em amarelo, uma ligação sigma carbono-carbono, uma ligação sigma carbono-hidrogênio e outra sigma carbono-hidrogênio. Fora a ligação dupla do orbital P. E aqui está a explicação que eu estou falando para vocês. E aí, veja, eu tenho hibridização de um orbital S, 2 orbitais P, eles se juntam para poder gerar 3 orbitais, 1, 2, 3 orbitais híbridos que vão ter essa configuração espacial de 120 graus, que é justamente essa configuração, olha, essa e essa. Tudo bem? Professor, todo carbono faz 4 ligações na natureza? 4. 4 ligações. Ok. Por que 4? Porque ele quer ficar com a configuração de um gás nobre. Se ele fizer 4 ligações, aqui, olha, ele está com 2 mais 2, 4 elétrons. Se ele compartilha esses 4, como a gente está colocando aqui, olha, 1, 2, 3, 4, ele vai ganhar mais 4 e vai ficar com 8. Beleza? É a Priscila que perguntou, né? Foi, não estava abrindo, não. Beleza. Beleza. Não tem que perguntar mesmo. A gente poderia, ao invés de falar do etileno, que é essa molécula que tem uma dupla ligação, a gente poderia falar do acetileno, que tem 3 ligações. Uma ligação sigma, 2 ligações pi. Volto na situação do carbono. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, sendo que 2 podem ser compartilhados. Mas percebam, o carbono, olhando para um carbono só,
ele continua fazendo 4 ligações. Uma ligação sigma, uma outra ligação sigma e 2 ligações pi. 4 ligações. Não dá para fazer, não dá para ligar 4 átomos ou fazer 4 ligações nessa forma. Então, a necessidade de que o carbono ou esses orbitais se hibridizem, se combinem. Mas lembrando que aqui você tem 2 ligações π. A ligação π não tem necessidade de ter hibridização. Então, veja, a hibridização vai ser entre um orbital S e um orbital P. Os outros 2 orbitais, no caso o PY e o PZ, eles vão ser usados para quê? Para fazer as 2 ligações π. Então, eu combino 2 orbitais SP. Essa combinação vai me gerar 2 orbitais. Eu vou combinar o orbital S e o orbital P. São 2 orbitais e vou gerar 2 orbitais híbridos, SP. Esses orbitais SP, eles dão essa configuração de 180 graus. Aqui, veja bem, 180 graus os átomos de carbono. Eu tenho aqui, olha, um orbital S, um orbital P, que quando eles hibridizam, eles vão gerar esses orbitais, 2 orbitais SP, que quando juntos permitem um ângulo de 180 graus. Então, olhando para cá agora nessa figura, veja, aqui, né, eu junto um átomo de carbono, ele vai ter um orbital SP aqui nesse lado e um outro orbital SP desse lado. Esse orbital SP vai poder se combinar com o átomo de hidrogênio e esse aqui com o outro átomo de carbono, que também tem um orbital SP aqui e um orbital SP aqui. E aí os orbitais PY e PZ eles vão permitir fazerem as ligações duplas, que uma ligação dupla é aqui e a outra é no azulzinho aqui. Veja que aí é 90 graus, diferente do laranja, que é 180 graus. Dúvidas? Professor, ligação sigma e pi. Ligação simples é sempre Simples é sigma. Se tiver uma só simples, sigma. Isso. Se tiver dupla... Vou mostrar aqui. Espera aí. Veja que aqui eu tenho 3 ligações, né? 1, 2, 3 ligações. Aí você tem um átomo de carbono aqui, um outro átomo de carbono aqui. E aqui você tem um átomo de carbono ligado com hidrogênio. E aqui você tem um outro átomo de carbono ligado ao átomo de hidrogênio. Ora, essas 3 ligações, uma delas é a ligação sigma e 2 ligação pi. Pi. Beleza? Entendeu, Priscila? Sim, mas aí do carbono com hidrogênio é sigma também, né? Sigma. Essa aqui, tá. ligação simples, sempre sigma. Essa aqui é uma ligação sigma e essa aqui, ó, é uma ligação sigma. Essa aqui, então, é ligação sigma. Essa aqui também é ligação sigma. Entendi. Ligou uma vez é sigma. 2, Isso. uma sigma, outra pi. 3, uma sigma, pi, pi. Isso, Beleza. exatamente. Exatamente. Sempre assim. Conseguiram compreender? Sim, sim. Beleza. Vamos continuar. Tem outros exemplos. Olha esse exemplo aqui, ó. Fluoreto de berílio. Berílio 1s2, 2s2. Berílio, orbital, preenchido. Preenchido. Preenchido, mas berílio está se ligando com 2 flúors. Você há de convir comigo que desse jeito aqui, ó, o berílio jamais se ligaria ao flúor. Porque os elétrons já estão numa configuração de gás nobre, do hélio. Mas lembrando que na camada 2 cabem orbitais P. Só não está aparecendo aqui porque o berílio não tem elétrons P. Mas, veja, se o berílio faz 2 ligações, se eu pegasse um desses elétrons e colocasse no orbital P, P de pato,
como está aqui embaixo, isso poderia facilitar o berílio fazer duas ligações. Perceba que essa combinação do orbital S, se você faz uma coisa dessa, o orbital P, ele é um orbital que possui 90 graus. Essa molécula ela é linear, ela precisa ter 180 graus. Então, o que acontece? O berílio, para que possa acontecer uma coisa dessa, que nós estamos vendo, precisa hibridizar esse orbital S e esse orbital P. Isso gera um orbital SP. SP de tal maneira. São dois orbitais, S, um S e um P. Se junta os dois, você vai ter dois orbitais híbridos, SP. Esse orbital SP faz com que o berílio possa depois fazer uma ligação sigma com um orbital P do flúor e um outro orbital P do flúor, e você ter essa ligação do fluoreto de berílio. Em geral, então, veja bem o seguinte. Agora, em termos, se olhando para a estrutura, para você descobrir, toda vez, gente, que você tiver uma estrutura, ela é linear. Veja, aqui você está vendo o laranja, está vendo que ela é linear? Esse carbono tem uma hibridização SP. Toda vez que você tiver um desenho como esse, olha, perceba que você tem uma forma de um triângulo. Ela parece uma estrutura trigonal planar. Esse carbono ele tem uma hibridização sp2. E toda vez que você tiver um carbono que está fazendo esse formato aqui, com 4 ligações, isso aqui é uma hibridação sp3. Carbono com 4 ligações simples, sp3. Carbono com 2 ligações, na verdade 3 ligações simples e uma dupla, sp2. Carbono com uma ligação, cadê, meu Deus? Uma ligação, 2 ligações simples e 2 duplas, sp. Tudo bem? Vocês estão muito quietinhos. Já falei aqui. Vamos continuar. Olha essa molécula. Pentóxido de fósforo. Pentóxido. Ah, meu Deus. Pentacloreto de fósforo. Pentóxido é difícil. Pentacloreto de fósforo. Pentacloreto de fósforo tem essa estrutura aqui, ó. É uma estrutura bipirâmide trigonal. Vamos olhar aqui o fósforo. Você faz a distribuição do fósforo, você vai ver que o fósforo ele tem 3 elétrons nos orbitais P, tá? Já até separado aqui, ó, Px, Py, Pz. E 2 elétrons no orbital S. O orbital... Bem, primeira coisa, o fósforo está se ligando com 5 cloros. Dessa forma como está, o fósforo está se ligando com 5 cloros, mas da forma como ele está, ele poderia fazer 3 ligações só. Por quê? Porque eu tenho um elétron sozinho aqui, um elétron sozinho aqui e um elétron sozinho aqui. Ou seja, da forma como está, não dá para você ter essa estrutura. Alguma coisa está acontecendo que o fósforo pode se ligar com 5. Se nós promovermos um elétron do orbital S para um orbital D, aí vocês poderiam falar, pô, mas de onde saiu esse orbital D? Ué, a terceira camada pode ter orbital D. A segunda camada pode ter orbital D? Não. A terceira pode, a quarta pode, mas a segunda não. A terceira pode. Então, se eu jogar um elétron ou promover um elétron para o orbital D, eu vou ficar com 5 elétrons. E esses 5 elétrons vão permitir que o átomo de cloro, ou 5 átomos de cloro, possam compartilhar seus elétrons. Só que nós precisamos ter, né, veja que não tem ligação dupla, tudo ligação simples, nós vamos ter que fazer a hibridização de todos esses orbitais. Um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D. Então a hibridização é chamada de sp3d. E eu vou ter, do mesmo jeito que eu tenho 5 orbitais
que estão se combinando, eu vou ter 5 orbitais híbridos sp3d. Esses orbitais possuem ângulos. Ângulos que, tá vendo? Aqui são os orbitais sp3d. Ângulos que dão essa característica estrutural das estruturas bipirâmide trigonal. Tudo bem? Mais um exemplo. Hexafluoreto de enxofre. A molécula é essa aqui. Olha aqui o enxofre. Veja que na camada de valência eu tenho 2, 4, 6 elétrons. E apenas 2 elétrons poderia fazer ligação, porque os outros aqui, olha, esse orbital P já está preenchido. Cabe apenas em cada orbital 2 elétrons. Aqui também. Mas eu estou ligando ao enxofre 6 átomos. Não adianta só 2. Lembrando, na camada 3 eu posso ter orbitais D. Quantos orbitais D eu posso ter na camada 3? 5 orbitais D. Quantos orbitais F eu posso ter na camada 4? Por exemplo, posso ter 7 orbitais F. Quantos orbitais D eu posso ter na camada 4? 5. Então eu tenho 5 orbitais D, 7 orbitais F e 3 orbitais P. Veja, se eu promover um elétron desse aqui para esse orbital D e promover um elétron desse daqui para um outro orbital D, eu vou ter 6 elétrons que vão poder fazer essas 6 ligações simples. Esses orbitais D é até conhecido, é chamado orbital DZ2 e DX2Y2. Isso aqui é nome, é só para falar, tá? É só para vocês saberem que são esses 2 orbitais D, porque são 5. São esses 2 orbitais. O importante é saber que esses 5, 1, 2, 3, 4, 5, esses 6 orbitais precisam se combinar, gerando uma hibridização tipo sp3d2, porque são um orbital s, 3p, 2d, para que tenha uma configuração espacial que permita com que o flúor possa ter essa disposição. E aí essa hibridização é chamada de sp3d2. Deixa eu ver aqui, alguém deve ter perguntado alguma coisa. Alguém está querendo falar alguma coisa? Vocês estão entendendo? Ô, Josias, pode falar. Não, professor, só uma coisinha. Teria como você colocar... É porque às vezes eu fico perdido. O negócio maior, né? Isso, aí... Beleza. Isso, melhorou. Tá? Então, assim, novamente, temos 2 orbitais apenas com possibilidade de fazer ligações. Por quê? Porque são apenas esses orbitais que estão com um elétron. A molécula tem 6 ligações. Não dá para fazer, dessa forma como está aqui, não dá para fazer ligação. Se você promover um elétron desse orbital px para esse orbital e um elétron disso aqui para um outro orbital d, porque existem 5 orbitais, então eu estou colocando esse elétron do orbital s nesse segundo orbital, eu vou liberar 6 elétrons e, portanto, 6 átomos de flúor poderão ser compartilhados. Acontece que todos esses orbitais vão acabar tendo que se juntar, ou seja, eles vão ter que se combinar. Por quê? Aí, professor, mas por que tem que combinar? Porque essa molécula, ainda que você possa... Pô, professor, o orbital P é um orbital que tem 90 graus. Por que eu preciso combinar? Tem que combinar porque o orbital D não tem 90 graus. Não são todos esses que têm 90 graus. Então, eles se combinam para que todos tenham essa relação de 90 graus e que se organizem espacialmente. Eu vou mostrar a foto deles. Quando eles se somam, eles vão gerar uma hibridização do tipo sp3d2. Se você está juntando 6 orbitais, você vai ter 6 orbitais híbridos.
E a partir do momento que você tem esses 6 orbitais híbridos, esses orbitais têm uma disposição espacial de um octaedro. Por isso que a molécula acaba tendo essa estrutura. Aqui é só mostrando o formato dos orbitais, D. Você veja que ele não tem ângulos de 90, ou a combinação deles, se a gente não realizasse uma híbrida. Oi? Oi? Pode falar? Já. Então vocês vejam que a combinação deles é necessária porque o próprio orbital S é o orbital que fica aqui no centro. Já tem de tudo. Né? Ei, não entendi, gente. Pode falar, não entendi. É que o microfone do Josias está aberto. Ah, desculpa, gente. Eu nem percebi que meu microfone estava aberto. Não tem problema. Então, essa combinação desses orbitais geram orbitais híbridos que se posicionam no espaço de maneira característica a dar esses ângulos e essa geometria que nós vimos anteriormente. Tudo bem aí, gente? Compreendido aí? Beleza. Vamos fazer um intervalo agora. Vou dar um intervalo para vocês. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? E depois eu vou falar mais um pouquinho e a gente vai fazer exercício. Até daqui a pouco.